Bom, gente, nós temos aqui alguns problemas de fração. O primeiro problema é Margarete comprou um saco de batatas pesando 12 quilogramas. Deu um sexto à sua irmã. Então, item A vai... Bom, o item A pergunta quantos quilos de batata recebeu a irmã de Margarete. Então, o que é que eu faço? Como ele deu um sexto, eu vou ter que calcular um sexto multiplicado por 12. Mas 1 vezes 12 é 12. Repete os 6. 12 dividido por 6 dá 2. Então, a sua irmã recebeu 2 quilogramas. Bom, alternativa B, qual é a fração que representa o quanto Margarete ficou, né? Então, a fração, ela tinha 12, ela deu 2 quilos, então ela ficou com 10 quilos em relação ao que ela tinha, que era 12. Então, se eu dividir aqui por 2, 10 dividido por 2 eu vou ter 5, 12 dividido por 2 eu vou ter 6. Então, a fração é 5 sextos. Bom, o próximo problema é: recebo R$ 30 de mesada mensal e gasto apenas 3 quintos dessa quantia. Deposito o restante na poupança para comprar um aparelho de som. Quanto deposito por mês? Bom, tá aí o valor que ele gasta, né? Então, ele gasta 3 quintos de 30. No caso, eu posso dividir aqui o 30 por 5, dá 6. E aí fica 3 vezes 6, R$ 18. Então, dos R$ 30, R$ 18 ele gasta e o resto ele deposita. Então, 30 menos 18 dá R$ 12. Então, esse é o valor que ele deposita. Outra maneira de fazer seria, ao invés de calcular o quanto ele gasta, é calcular logo o quanto ele deposita. Então, 3 quintos é o que ele gasta, então para descobrir o que ele deposita, é 2 quintos de 30. 2 quintos de 30, né? Então, se eu dividir o 30 por 5, dá 6. 6 vezes 2, R$ 12. Também dá o mesmo resultado. Bom, então, como visto aí no problema, a Cássia, ela gastou 2 terços de ovos, né? De uma caixa, como indicado na figura. Então, se você olhar na figura, nós temos 12 ovos. Então, a pergunta: quanto ela gastou para fazer um omelete? Então, 2 terços de 12, você vai fazer aqui esse produto. 2 vezes 12, 24. E o denominador você vai repetir. 24 dividido por 3 dá 8 ovos. Então é bem simples esse problema. Bom, nesse problema do Saresp, né, que é como se fosse o SPAES, mas em São Paulo, nós temos aí o campeonato de boliche, né? A Ana fez 8 pontos, a Lia 32, o Rui 8 e o Zeca 16, e está representado por um gráfico de setor, né? Um círculo. Então, o que é que acontece? Somando aqui, ó, eu tenho 8, aqui dá 40, 48, 58, 58 com 6, 64. Então, eu posso pensar o seguinte: 32 é a metade de 64. Então, eu vou dividir o círculo aqui ao meio. E essa metade, uma das metades, é da Lia, já que ela tem a metade do total. Bom, e a metade da metade, que no caso seria 16, é do Zeca. Aqui seria o 16, a metade da metade. Então, a gente teria aqui o Zeca. E Ana e Rui têm os mesmos valores. O que sobrou a gente divide ao meio. Vai ter a Ana e o Rui, né? Então fica assim. Assim, fazendo toda essa explicação aí, somando do total de 64 pontos, né? A gente obtém o item A como resposta. Bom, para esses problemas eu tenho 3 pizzas e 4 amigos, né?
Então, se eu dividir as 3 pizzas, cada um em 2 pedaços, eu vou ter 6 pedaços, né? Cada um 2 pedaços. Eu vou ter 6 pedaços. 6 pedaços. Agora, se eu dividir cada pizza em 3 pedaços, 3 vezes 3, 9, eu vou ter 9 pedaços, que não dá para dividir para 4 amigos. Agora, se eu fizer a divisão da pizza em 4 pedaços, 4 vezes 3 dá 12. Então, eu tenho 12 pedaços. E 12 dá para dividir por 4. Dá 3 pedaços para cada um, para cada amigo. Então, essa é a solução. Bom, a quantidade mínima, né? Ele não fala se é a quantidade máxima. Eu poderia dividir em 8 pedaços cada pizza. E aí 8 vezes 3 dá 24. E aí 24 dividido por 4 dá 6. Cada um ficaria com 6 pedaços. Seriam pedaços menores, mas também é uma solução. Bom, o próximo problema, o Carlos tem 11 anos e a idade dele corresponde a 1/3 da idade do pai. Significa o quê? Que se eu pegar a idade do pai dele e dividir por 3, dá o número 11, né? Então, para saber a idade do pai, eu multiplico, né? A idade do pai, do Carlos, vou chamar de P, vai ser o 3 multiplicar aqui o 11. 3 vezes 11, que dá 33 anos. Essa é a idade do pai de Carlos. Bom, gente, então o último problema dessa revisão para o 5º ano, sobre matemática, frações, nós temos aí como vimos na questão, temos 2 paradas de um ônibus. Na primeira, antes o ônibus tinha 48 passageiros, na primeira saída desceram metade, então 48 saíram metade, ficou 24, né? A metade de 48, 24. Só que embarcaram 4, né? Subiram no ônibus 4, então ficou 28. Para a segunda parada eu tinha 28 pessoas. Desceram 3 sétimos, quer dizer, 3 sétimos ficaram. Então, ficando apenas 3 sétimos de 28, eu tenho aí, eu posso multiplicar o 3 com 28, mas o mais simples é dividir o 28 por 7. 28 por 7 dá 4. Repete aqui, vezes 3. 4 vezes 3, 12. Então, 12 pessoas ficaram. Porém, na segunda parada, subiram 13. Então, 12 mais 13, 25 pessoas continuaram, seguiram a viagem. Então, a gente finaliza aqui com essa aula de frações, probleminhas com frações.